A minha primeira gestação, assim, quando eu casei, em 2013, eu sempre soube que eu queria ser mãe, né, era uma coisa, assim, muito certa pra mim e muito natural, e todo mundo casa, escolhe ali 2, 3 anos do casamento, vou engravidar, engravida e pronto, porque essa é a história que é contada, né. Sim. E comigo foi assim, a gente tinha combinado: "Ah, vamos esperar 3 anos", e aí quando em 2015, Que idade você tinha? na minha primeira gestação, 33. Eu casei com 30 e aí, eh, né, na primeira gestação eu tinha 33 anos. Uma idade ok, porque, né, o ponto crítico é ali: "Ai, depois dos 35 é Sim, problema", sempre mas falam, né. Tá antes aí a Cláudia Raia pra provar que é tudo mentira, né, a gente fica impressionada, mas é, mas antes é tranquilo. E e aí então, né, eu já tinha conversado com meu marido e antes eu já falava: "Ah, vou fazer ioga, porque eu quero, né, ai, quero ter parto normal e uma gestação melhor". E aí então, eu meu marido trabalhava viajando, eu agendei os exames, fiz todos os exames com o médico, tirei a pílula, no final de maio, meu marido estava viajando em junho, daí ele voltou em julho, em agosto eu estava grávida. nossa, que rápido. Muito rápido, né, nossa, Sim, muito fértil. tipo, vou engravidar, engravidei. Engravidei. Eh, e aí quando eu descobri e eu sabia que eu estava grávida desde assim, provavelmente na segunda semana, né, não na segunda semana, menstruei 15 dias, ali numa semana antes de atrasar a menstruação, eu sabia que eu estava grávida. Você já sentiu? Eu senti meu peito estranho, um corrimento diferente, falei: "Eu tô grávida". Falei pra minha mãe: "Não, não é assim e tal". Daí eu falei: "Eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida". E a gente foi, né, a gente fez um jantar de comemoração do aniversário de casamento, né, de 3 anos, e eu já sabia que eu estava grávida, mas, né, não tinha o exame. No outro dia eu fui de manhãzinha na farmácia, fiz o exame e estava grávida. Nossa, E aí já marquei médico, nutricionista, tal, né, naquela semana, assim, eu marquei tudo, e sábado no domingo eu tive um sangramento. E aí a gente foi daí a médica falou assim: "Ah, vamos fazer um beta", e aí fez o beta estava muito baixo. E aí falou: "Vamos repetir daqui 48 horas", e não evoluiu. Ali naquele processo, né, nossa, foi muito doloroso, principalmente porque, eh, o primeiro bebê, né, acho que para todo mundo que pede um bebê, mas o primeiro bebê é o bebê da sua vida. Tipo, sim, ele não tinha 5 dias na minha barriga, ele tinha 33 anos na minha vida, né, sim. 30. Tipo, era o bebê que eu brincava quando eu era criança, de boneca, era todos os sonhos construídos ali, né. Então quando as pessoas me perguntam, eu falo isso, não era assim: "Ai", né, as frases: "Ah, mas estava de tão pouco tempo", não era pouco tempo, eram 3 décadas de um filho. Né, todos os sonhos estavam ali, Sim. sabe, ai, decoração, coisas que, quando criança pensava e depois pensava de novo e tal. E antes, né, de você engravidar, tudo que você idealizou, Sim, né, sim, o que você era o sonho, tudo que você tá vivendo, você já tá vivendo esse processo, né, sim. bem Então antes. essa minha primeira perda, ela é a mais dolorida pra mim. Ela é muito dolorida, é assim, tanto que eu sempre me emociono quando eu toco no assunto, né, que é a de 2016. E na minha cabeça era uma menina e era a Catarina. Tinha até nome. Lindo, acho lindo, Catarina. E aí, beleza, daí depois eu fui fazer exame, Alcança um papelzinho, Fabrício, fazendo favor, tinha um alguma guardanapo? coisa ali no meu ovário, uma tensão, a gente acompanhou ali, diminuiu, vida que segue, né, você é nova, vida que segue. E as frases, que você ouvia? Eu vi coisas assim: Obrigada. vocês começaram a tentar agora, né, então, pelo menos você sabe", algumas coisas são reconfortantes, né. Por exemplo, Sim, "Pelo menos você sabe que você consegue engravidar". Isso era uma coisa reconfortante. Pensa por esse lado, né, você sabe que tá tudo bem, você engravida. Mas coisas do tipo:
ainda bem que você perdeu agora, não tinha todo o quarto montado, né, já pensou se você perde depois? E eu fico imaginando assim, ai, já pensou uma mãe de uma pessoa de 20 anos chegar para uma mãe de uma criança de 5 e falar assim, que perdeu o a criança, fala assim: "Ah, ainda bem que morreu agora, né, 5 anos só, imagina, se morresse com 20, toda a história que você ia ter, 5 anos é nada", sabe. Eu ficava pensando assim: "Como que alguém pode falar isso?", Sim, né, não existe não isso. existe tempo, né, não Exatamente. existe tempo para uma gravidez desejada. Você estava desejando aquela criança, não era uma coisa assim: "Ufa, eu perdi esse bebê". Não, era programado, era uma coisa, muito desejada. E daí e daí, né, um longo caminho, mas ainda tudo bem. Né, era a primeira, então assim, muita gente pede, minha cunhada tinha perdido, minha mãe já tinha perdido também. Daí você fica sabendo as histórias que ninguém te conta. Quando acontece uma coisa assim, você descobre que ao seu redor, praticamente todas as pessoas têm episódios de perdas. Sim. As pessoas que têm filhos, as pessoas que não têm filhos, que Que não se aí fala sobre, né. não se fala, só quando Não. alguém expõe que a outra pessoa se sente à vontade para falar: "Comigo também foi assim, Porque a dor dessa pessoa também foi abafada, tá né. amortecido". Exato. Geralmente a família não toca no assunto, ou até, né, o próprio companheiro não fala, por medo de estar ali cutucando aquela dor, né. E não é. E muitas vezes essa mãe ela precisa ser ouvida, ela precisa, né, que seja dado voz para esse coração dela, que está aflito pelo que ela viveu. E às vezes ela vai falar, e aí ouve esse tipo de frase: "Ah, mas era só um pouco tempo, era", né. Sim, e assim, o que que eu percebo com relação ao meu marido? O que ele me dizia, depois, né, a gente conversando, era alguma coisa assim: pra mim aquela primeira perda, estava tudo bem, porque a gente tinha acabado de tentar". Porque pra ele estava tentando ali, ele não sonhava, né, com uma criança, ele não brincava de boneca, ele não tinha, né, esse planejamento que eu tive: "Vou começar, 2 anos antes fazer ioga para preparar meu corpo, vou fazer isso, vou fazer", Sim. não, ele estava ali, Para o né, homem é muito diferente, porque né. ele vai se sentir pai realmente depois, né. É, O Douglas, assim, eu percebo que no meio do caminho a coisa mudou, porque a gente teve uma história realmente, né, tensa no período, né, de que foi de relacionamento. aproximando a Uhum. gente por causa das perdas e tudo mais.